Na casa do Pai todos ficam muito à vontade, não é verdade? Tá? Então, eu só tenho um filho, mas quando vai na minha casa ele fica à vontade. Quem tem mais de um filho sabe como que é, né? Já vão abrindo a geladeira, vão lá no fogão, e assim, às vezes deita no sofá, não pede licença, às vezes tem até a chave de casa, né? Tem, né? Quando vê, já está lá dentro. Você está na casa do Pai também, amém? Sinta-se tão à vontade e fala assim, aqui é a casa do meu Pai, a casa de Deus. E aqui é a família de Deus. E a família de Deus tem que ser isso, é uma família de amor, uma família, uma comunidade de amor, uma comunidade de cuidado mútuo, quer dizer, um cuidando do outro. Eu sei que na teoria é fácil, na prática é difícil, né? Mas vamos tentando, amém? Vamos tentar praticar o amor. O mandamento de Jesus é muito claro, diz assim, amai-vos uns aos outros. Então as pessoas falam assim, eu não estou gostando desse lugar porque acho que ninguém me ama. Bom, espero que você se sinta amado, mas o mandamento de Jesus não é para você se sentir amado, é para você amar. Então comece a amar que o amor começa a fluir, amém? Porque quando você planta amor, você recebe amor. Bom, queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da renúncia que você tem que ter para seguir Jesus. E a pergunta é, renunciar vale a pena? Né? Cada um de nós tem aí os seus interesses, tem os seus pequenos tesouros, as suas, vamos dizer assim, seus apegos terrenos, e todos nós temos que renunciar. Há um momento que você tem que escolher entre Jesus e alguma coisa, entre Jesus e um hábito, entre Jesus e uma pessoa, entre Jesus e um relacionamento. Olha, você pode caminhar, ser curado, ser abençoado, louvar a Deus, mas chegar um momento que vai ter um confronto onde Jesus fala assim, agora, você é 100%, né? Ou você vai ficar, não tem como você ficar com um pé aqui, outro ali, você vai ter que decidir. Com Jesus é tudo ou nada. Eu queria dizer para você que o Evangelho de Jesus ele é radical, sabe por quê? Jesus é radical. E o convite de Jesus é radical. A vida cristã é uma vida radical, tá? O que quer dizer radical? É tudo ou nada. Hoje as pessoas querem ficar assim meio em cima do muro, né? Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas com Jesus é tudo ou nada. Significa que você vai ter agora uma vida radical, amém? Amém, irmãos? Quem já aceitou o evangelho radical, diga amém. Mais ou menos, 100%, radical é 100%, amém? Nós somos radicais, amém? Alguns chamam a gente até de exageram, falam que nós somos ortodoxos, nós somos isso, não, nós somos radicais porque Jesus é radical. Estamos apenas imitando o mestre. Não queremos ser radicais só por a questão de querer ser melhor ou diferente, não, porque o nosso mestre é assim. E nosso maior interesse é ser igual a ele, porque ele é perfeito. Ele é a imagem de Deus, ele é o próprio Deus. Então você, à medida que busca ser igual a ele, né, você tem que se afastar daquelas coisas que são diferentes dele. Não tem como ser igual a ele e ser igual ao mundo, porque ele é totalmente oposto ao sistema do mundo, onde o pecado reina, onde o inimigo reina, onde a maldade reina. Então não tem como você ser parecido com Jesus e ser igual às outras coisas que são diferentes dele, né? Então você tem, para ser igual a Jesus, você tem que ser diferente das outras coisas que não se parecem com ele. O evangelho então é radical, tá? Às vezes assusta algumas pessoas, e alguns quando ouvem o evangelho. Eu lembro que há muitos anos atrás eu falava com uma pessoa do Evangelho e chegou num ponto que eu confrontei essa pessoa. Falei, então agora, isso que eu falei aqui, você entendeu? Fui lendo para ele inclusive um folhetim chamado 4 Leis Espirituais, e é bem explicativo. Chegou no final, tinha uma oração de renúncia. E ele falou assim, não, eu não vou orar assim. Por que não? Porque eu vou pensar melhor. Realmente, né? É melhor pensar do que aceitar sem pensar. Mas é triste que a pessoa, ele preferiu ainda não aceitar o melhor do melhor que Deus tem para você, que é a vida eterna. Espero que ele tenha oportunidade ainda, mas ele ficou de pensar melhor. Ele até usou uma expressão assim, meu pai me ensinou uma coisa, que antes de grandes decisões precisam pensar bem. Então pensa bem, porque é uma grande decisão. Aliás, a maior decisão da sua vida é a decisão por Jesus. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia? Por exemplo, Jesus começou seu ministério ali na Galileia, e quando ele estava andando ali na beira do lago da Galileia, também chamado Mar da Galileia, está em Mateus capítulo 18, versículo 18 a 22, um trecho bem curto, você vê aqui que Jesus então faz um convite radical para alguns homens que estavam ali pescando, que se tornaram seus discípulos. Então, versículo 18 do capítulo 4 de Mateus diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, ok? Versículo 19, então, sabe o que Jesus disse? Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens.
No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Aconteceu algo mais interessante também. Olha, também interessante, um pouquinho à frente. Indo adiante, versículo 21, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes, porque eles eram pescadores também. Jesus os chamou, e eles, deixando o seu pai e o barco, o seguiram. Um convite radical de Jesus: sigam-me. É lógico que esse seguir aqui foi um seguir muito, assim, não vou dizer que não é menos radical de cada um de nós, mas naquele momento, para aqueles homens, eles foram chamados a seguir Jesus no sentido de serem discípulos dele de tempo integral. Eles já estavam convivendo com Jesus, conheciam Jesus, e esperavam esse convite de Jesus, que isso ardia no coração deles. E quando Jesus os chamou, eles falaram: essa é a melhor chance da nossa vida. Eles tinham ali, eles eram pescadores, tinham uma empresa de pesca. Diz até que no outro texto diz que eles deixaram os barcos, as redes, com alguns empregados dos seus pais. Então eles tinham uma empresa, eles tinham um negócio muito bom, eles eram prósperos. Não era pessoa que não tinha o que fazer da vida, então fosse Jesus que não tinha o que fazer. Não, eles tinham profissão, eles estavam bem estabelecidos ali na Galileia. Mas a Bíblia diz que eles deixaram tudo, e deixaram imediatamente. Amém? A pergunta é: será que vale a pena? E as coisas foram passando, o tempo foi passando, caminhando com Jesus, e eles viram que, apesar de todas as maravilhas que havia ali, também havia problemas, tribulações. Aquele mestre maravilhoso era perseguido, estava sendo ameaçado de morte. Eles também ficavam com medo, porque eles eram os discípulos mais próximos de Jesus, também sentiam ameaçados, ficavam assim, temerosos, porque as ameaças eram muito grandes. E um dia Pedro perguntou, agora em Mateus 19, já depois de uma longa caminhada com Jesus, versículo 27 e 29, vale a pena? Será que vale a pena? E Pedro perguntou para Jesus, ou respondeu a Jesus numa conversa: nós deixamos tudo para te seguir, o que será de nós? Em outras palavras, o que a gente ganha com isso? Que vantagem nós temos em seguir Jesus? Então, Mateus 19, versículo 27. E Jesus falou, olha, versículo 29, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Vale a pena? Sim ou não? Vale a pena? Amém? Vale a pena? Diga amém. Amém. Receber, ele fala assim, olha, você deixando casas, irmãos, pai, mãe, existe algo mais importante do que isso na sua vida? Irmãos, pai, mãe? Não tem, né, irmãos? Esse deixar não quer dizer no sentido de você abandonar sua casa imediatamente. Ele está dizendo colocar o reino de Deus como mais importante, porque em alguns casos tem que deixar. Em alguns casos os pais e os filhos falam, ou você fica com esse Jesus ou fica comigo. Nesse caso tem que deixar. E isso não é algo raro. Hoje, em qualquer país onde as pessoas têm religiões muito radicais contra o cristianismo, no países hindus, países islâmicos, o filho aceitou Jesus, não pode nem falar. Se ele falar para o pai falar, filho, normalmente alguns já, depende do lugar, já entregam para a polícia para morrer. O seu filho, foge daqui, você não é mais meu filho, você vai trazer em problema, porque eu vou ter problemas na comunidade, vai embora, que você não é mais aceito aqui. Isso acontece com milhões de irmãos que estão no mundo inteiro hoje. E eles têm que escolher entre pais, irmãos, casa, fazenda, empresa, negócio, namorado, namorada, noivo, noiva, entre Jesus. Vale a pena? Vale a pena? Talvez o nosso sistema aqui, ainda com uma certa liberdade política, não estão num momento tão radical, um país de tradição cristã, tradição católica, onde talvez as pressões da família são grandes, mas não chega a esse ponto. Alguns chegam, nem tantos. A maioria não tem esse problema assim tão sério ao ponto de ter que abandonar a casa, pai e mãe. Mas se você tiver essa pressão, se tiver que escolher entre pai, mãe, irmãos, qual a sua escolha? É radical, sim ou não? É muito radical. Talvez você fale, é radical, mas você não está pesando bem. Porque se você tiver uma situação de alguém que tem que escolher entre pai, mãe, casa, trabalho, a cidade onde você mora, enfim, todo o seu conforto e Jesus, aí fica mais difícil, na hora da escolha. E Pedro falou, Senhor, vale a pena? Deixamos tudo para te seguir. Jesus falou assim, bom, você vai receber 100 vezes mais aqui e depois a vida eterna. O que você vai ter é muito, muito mais. Talvez não vai ser no sentido tão material da palavra, mas você vai ter uma família de milhões de pessoas aqui. Você vai ter pessoas orando por você, te apoiando. No mínimo, sofrendo com você também.
solidários, porque estão passando pelas mesmas tribulações que você, mas com a mesma esperança da vida eterna. Com o mesmo poder, com a mesma graça de Deus para suportar tudo isso. A pergunta continua sendo assim, ecoando nos nossos corações: vale a pena deixar tudo por Jesus? O Evangelho, então, é muito radical. E outro ponto que eu quero colocar para você é que, para você apegar-se ao celestial, primeiramente precisa desapegar-se do que é terreno. Tem que haver um desapego. É interessante que outro episódio está em Marcos capítulo 10, versículo 17 e 21. 2 versículos apenas. Jesus estava passando por ali, sempre era interpelado por pessoas, era abordado por pessoas, e algumas pessoas mais simples, outras mais importantes. Chega um cara muito importante, porque ele era muito rico. Normalmente as pessoas ricas são importantes, né? São notadas, são notáveis, são, às vezes, até celebridade. E esse homem correu para Jesus, ele era muito rico, e ele pôs até de joelho diante de Jesus. Olha só, Marcos 10, 17. Alguém se põe de joelho perto de Jesus e fala: olha, essa pessoa realmente está muito interessada em Jesus. E ele pergunta assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, essa pessoa está muito interessada na bênção de Deus. Ele está com o coração aberto para Deus, sim ou não? Será que está? Ele só fez a pergunta, Jesus não deu a resposta ainda. Vamos ver a resposta de Jesus? Ele falou assim: ó, você precisa guardar todos os mandamentos. Eu já guardo desde a minha infância. Ele falou: só falta uma coisa. Veja só o versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Sabe a primeira coisa que Jesus faz quando olha para as pessoas? É sentir muito amor. Amém? O evangelho é radical, mas é cheio de amor. Você é contemplado pelo amor, agraciado pelo amor. Deus ama você. Ele não propõe nada para o seu mal, é para o seu bem, é com muito amor. E Jesus faz uma proposta para ele: falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Simples assim. É simples ou não é? Amém? Amém, irmãos? Só vender tudo o que tem, dá para os pobres. Não é para trazer para a igreja, não, porque a igreja fala: dá tudo e traz para cá, para o meu cofre. Não, dá para os pobres. Jesus não tem interesse no dinheiro dele. Tivesse falado: traz aqui para o nosso caixa, até tal tesouro chamado Judas, né? Que ninguém sabia que ele era um ladrão por enquanto, mas traz aqui para o nosso. Não, dá para os pobres. Depois, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um tesouro no céu. Você tem um tesouro na terra, você vai fazer uma troca. Quer trocar o da terra? Quer dizer, para você ter o tesouro celestial, você tem que se desapegar do seu tesouro terreno. Em outro momento, Jesus fala assim: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E outro pedido que Jesus faz, ele não fala do seu tesouro, ele fala: dá-me o teu coração. Mas se o teu tesouro está no coração, não tem como você receber o tesouro de Deus, porque o seu tesouro ele vai ficar sempre no lugar, competindo com Deus. Aí ele falou assim: então faz o seguinte, para você não ter impedimento para me seguir, para receber o tesouro do céu, abre mão do tesouro da terra. É tão simples. Depois, sabe o que você faz? Vem, segue-me. Pode me seguir. Mas não venha com o tesouro, não. Não preciso disso aí, não. Eu não quero o seu tesouro. Eu quero você. É radical. Esse princípio, ou pelo menos essa proposta, não quer dizer que todos que vêm para Jesus têm que vender tudo o que tem para segui-lo. Só quer dizer que você tem que se apegar de tudo que dá no seu coração. Se é uma roupa de marca, se é uma casa, se é um carro, não sei, um trabalho, ou você desapega, ou Deus tira de você, caso você tenha uma aliança com Ele. Muita gente se entrega para Jesus de coração, mas o coração dele ainda está meio dividido. Sabe o que Deus faz? Você me quer mesmo? Então eu vou tirar um pouco do que você tem. Talvez tire até tudo que você tem para ver se você ainda me quer. Alguns abandonam Jesus. Minha vida piorou. Eu tinha um bom emprego, eu perdi o emprego. Eu tinha um carro bonito, roubaram meu carro. Que Jesus é esse? Jesus é melhor que o carro, é ou não? Se o carro é melhor que Jesus, então abandona Jesus, fica com o carro. Se é melhor que o seu emprego, então larga Jesus e fica com o seu emprego. Mas Jesus é melhor, Senhor, não importa o emprego, não importa o carro, não importa a casa, não importa nem a saúde, não importa mais nada. O Senhor é melhor que tudo. Isso é radical. Isso é confrontativo. Muitas vezes as pessoas têm que escolher entre Jesus e as coisas antes de aceitá-lo. E alguns depois que aceitam que vem essa confrontação nos primeiros passos com Jesus. Eu estava num jantar com alguns empresários evangélicos e um deles começou a contar a sua história. Ele começou a contar que, na verdade, ele foi um executivo muito de altíssimo nível, de empresas multinacionais.
Aqueles executivos ganham altíssimos salários, que são cobiçados, são disputados entre as empresas, porque eles têm assim, uma capacidade muito grande de gestão, etc. Não sei o que ele fazia, ele era um engenheiro, mas ele comentou, ele era disputado pelas grandes empresas, assim, os salários top do mercado. E um dia ele foi num jantar desse, está contando que ouviu falar que Jesus era maravilhoso, poderoso, extraordinário. Ele falou, eu quero esse Jesus. E ele falou assim, eu já sou muito, muito bom. Já pensou com esse Jesus? Vai ser demais. Eu sou o cara. Eu vou aceitar Jesus, então, o que vai acontecer se acontecer? Bom, eu já sou o cara, um dos melhores do mercado. Vou aceitar esse Jesus que é tremendo, maravilhoso? Eu vou explodir, você nem sei. Ele ficou imaginando o que podia acontecer, que ele já era muito bom, e agora conseguiu um Jesus que era muito melhor que ele. Ele falou, agora eu com Jesus, eu vou explodir, vai ser demais. E aceitou Jesus como seu Salvador, com muita alegria. Como uma semente que cai nas terras, que Jesus fala que recebe com alegria também, mas depois vem as provações. Logo passou um tempinho, isso aconteceu, perdeu o emprego. Mas quando é disputado o mercado, ele falou, agora está fácil, todo mundo me quer. Foi batendo de porta em porta, ninguém queria, ninguém podia, ficou desempregado. Como ele tinha um padrão de vida muito elevado, a reserva dele logo acabou, ele ficou sem dinheiro, começou a viver de cesta básica que a irmã dele levava para ele. E agora tinha que escolher Jesus ou o padrão social, status, o dinheiro. Ele teve que escolher Jesus. Passou por aquela prova. Amém? Ele teve que escolher. Você quer o tesouro? Abandona Jesus. Outro irmão que passou contando sua experiência, ele tinha também uma empresa muito boa, ele tinha bons negócios e aceitou Jesus, e deu tudo errado na vida dele. Ele foi morar na casa da sogra dele e ficou assim sem nada, perdeu até o carro dele, perdeu tudo. E os amigos dele, que eram das organizações místicas, passavam por ele assim, e agora? Por que você não volta para cá? Olha o que aconteceu com você. Você estava numa boa, cara. Você tinha tudo com a gente, você tinha tudo aqui, ó. Você não fez essa religião, esse Jesus. Larga esse Jesus aí, cara. Deu tudo errado na sua vida. Graças a Deus ele não largou. Amém? Teve que passar por um momento assim, qual é o seu tesouro? A confrontação de Jesus é qual é o seu tesouro? Onde está seu coração? É um momento que o coração do Abraão estava em quem? Estava no Isaac. Aí Deus falou, então, nesse caso, Abraão, põe no altar. Eu quero esse Isaac. Está entendendo, irmãos? Quem sabe você tem um Isaac lá meio escondido, mas Deus está vendo. Ele vai pedir para você, amém? Vai pedir um tesouro, tá? Vai pedir. Ele vai pedir. Ele sempre pede, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. A cruz de Jesus não é apenas um símbolo do cristianismo. Só vê uma cruz, já vê assim, isso é do cristão, é do cristianismo. Põe na correntinha, põe em casa, põe aqui, põe enfeite. Não sei, alguns põem nos templos. Realmente pode ser uma identificação do cristianismo, mas não é só isso. Sabe o que é a cruz de Jesus? A cruz de Jesus é um lugar de perdas. É um lugar onde você perde tudo que é seu. Porque quem morre na cruz já está crucificado com Cristo. Morre para o mundo, morre para si mesmo. Quem morre, perde. Não é verdade? Não tem como você morrer e ter as coisas. Quem morreu, perdeu. É um lugar de morte, lugar de perda. Tá? Você só pode ganhar tudo de Deus se aceitar perder tudo na cruz. É interessante também, em relação à cruz, é que quem passa pela cruz não tem muito mais problema de frustração, tristeza. Porque o que nos dá frustração, tristeza, revolta, são as perdas. Mas quando você já perdeu tudo na cruz, não tem mais nada a perder. Quando não tem mais nada a perder, não tem mais tristeza. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Você perdeu tudo na cruz, não tem mais nada a perder. Se o que traz tristeza, frustração, indignação, mágoa, etc., são as perdas, não tem mais perda, já perdeu tudo. Agora você tem uma paz maravilhosa. Porque você perdeu tudo na cruz, mas não perdeu à toa. Você não perdeu por perder, você perdeu para ganhar. Amém? Aleluia. Porque quem passa pela cruz perde tudo, perde sim. Perde principalmente seus pecados, ficam lá. Amém? Tudo que é ruim fica lá. E você ganha a salvação em Jesus, a vida de Jesus, a vida da ressurreição, e você ganha a vida eterna e a glória de Deus, passa a ser co-herdeiro de Jesus de tudo que ele tem, mas tem que passar pela cruz. Sabe o que Jesus falou? Olha aqui, Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. Jesus dizia a todos, Lucas capítulo 9, 23 ao 26, dizia assim, se alguém quiser me acompanhar, quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É você falar, eu queria isso, queria aquilo, mas não.
porque não é a carne que manda mais. Eu vou dizer não para mim mesmo, não para meus interesses, porque quando estão em jogo o meu interesse, a minha vontade, a vontade de Deus, é não para mim e sim para Deus, negar-se a si mesmo. Então, e tome diariamente a sua cruz. A cruz, então, não é um símbolo, um enfeite, é algo que você pega todo dia para você, então, estar crucificado nela. É para você ser mortificado nela. Se a cruz é um lugar de morte, tomar a cruz para quê? Não é para enfeitar. A cruz é para morrer. Toma a sua cruz, quer dizer, morra todo dia para você. E Jesus fala no versículo 24 aqui, algo interessante. Olha, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? E outra vez, só perder a sua alma. É isso aí, gente. Radical. Quem quiser ganhar aqui, vai perder lá. Mas tem que perder aqui para ganhar lá. Amém? Aí você tem que fazer a escolha. Eu sei que a maioria de vocês já ouviram isso centenas de vezes. Mas quem sabe você foi voltando a acumular pequenos tesouros no coração. E Deus está pedindo para você examinar seu coração. Como está seu coração? O que é realmente importante para você? O que vale a pena para você? Onde você gasta o seu tempo? Onde você investe o seu dinheiro? O que realmente importa? O que te faz feliz? O que te alegra? São as coisas? São os presentes? São os prazeres? Ou é a presença de Deus? Davi, o salmista Davi, quando ele escreve alguns salmos, ele está numa posição muito elevada. Ele já era um rei rico, muitas vitórias. Mas ele falou algo tremendo, que eu gosto muito, nesse caso aqui, bem ilustrando, ele falava assim para ele, não tenho outro bem na terra e nem no céu além de ti. Sabe o que é isso? Nada do que eu tenho aqui se compara com o que é o Senhor na minha vida. Amém? Ele tinha toneladas de ouro de conquista de guerra, ele tinha palácio, ele tinha tudo o que ele queria. O que um homem pode conquistar no auge do seu poder e glória como rei. Ele falou, mas eu não tenho nenhum bem aqui, o meu maior bem está no céu. É o Senhor o meu maior bem. Não tem no céu nem na terra melhor do que o Senhor. Isso fica um exemplo para nós. A pergunta é assim que você pensa, é assim que você vê? Outra coisa importante também, alguns pontos importantes que nós estamos colocando aqui, de uma certa maneira, bem abreviado, mas só para reflexão. A salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. É de graça a salvação, mas há um preço a pagar para você ser discípulo de Jesus. Que preço é esse? Então, já foi lido aqui, mas vamos só repetir num outro texto. Lucas capítulo 14, 25 a 27, num outro contexto, Jesus está sendo acompanhado por uma grande multidão. Imagina só que sucesso, né? Olha assim para trás, vê uma multidão acompanhando Jesus. Imagina essa cena, Jesus vem andando aqui, uma grande multidão. Como você sente você sendo acompanhado por muita gente, que agora você é uma celebridade, você é importante, estão aplaudindo, estão gritando, estão se acotovelando lá para poder ficar mais perto de você, estão brigando para ter um espaço perto de você, e você está sendo acompanhado. É um grande sucesso, gente, é um sucesso. Aí Jesus olha para aquele povo assim na paradinha, eu já fiquei imaginando essa cena, Jesus na paradinha olha para ele e fala assim, olha aí, ó, se alguém, versículo 26, se alguém vem a mim, e ama mais seu pai que a mãe, e mulher, e filhos mais do que a mim, e não ama sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Assustou o povo. E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Aí depois, nesse mesmo capítulo, versículo 33, sabe o que ele fala? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A salvação é de graça, o discipulado tem um preço. Quanto custa o discipulado? Quanto você custa ser discípulo? Não custa muito, não. Só custa tudo que você tem. Amém? Tudo que você tem. Fala, eu tenho um carro. Então custa esse carro. Eu tenho 2 carros. Custa 2 carros. Eu tenho um carro e uma casa. Custa um carro e uma casa. Eu tenho a mulher. Custa a mulher também. Eu tenho 10 filhos. Custa os filhos. Amém? Eu tenho um bom trabalho. Custa o seu trabalho. Custa tudo. O tudo de Jesus é tudo, meus irmãos. Não é tudo mais ou menos. É tudo mesmo. Hoje estão procurando o evangelho que não precisa ser tudo. É uma parte. Você dá uma oferta aqui, faz uma oração ali, faz um voto aqui, e Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Ele falou, quer ser meu discípulo? Deixa tudo. Renuncia a tudo. Na verdade, Jesus não está tão preocupado com coisas materiais. Você pensa que muitas vezes elas são um grande empecilho. Mas é a nossa vaidade, o nosso orgulho, nossas tradições, o nosso eu. Isso é mais difícil de renunciar. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Glória a Deus que vale a pena, amém? Vamos fazer exercício de louvor, vale a pena seguir a Jesus? Vale a pena deixar tudo?
Diga glória a Deus. Os irmãos estavam meio cansados, não sei se estavam gostando ou não, porque estou quietinho, né? Não sei se quem cala consente, ou se calaram porque estão me assustados, ou calaram porque estão dormindo. Quem está entendendo que a coisa melhor que você já fez é renunciar tudo para Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Eu vou contar 3 casos de renúncia aqui. O primeiro é o caso das bolinhas de gude. Então vocês já conheceram esse caso, mas eu dei uma enfeitada aqui diferente, tá bom? Eu ouvi isso aí, uma historinha, dei uma adaptação aqui. Os casos das bolinhas de gude. É muito legal esse caso aqui, muito interessante. Depois o caso do príncipe que se tornou escravo. Está na Bíblia. Da bolinha de gude não, tá? Foi uma historinha que eu peguei. Depois o caso, né, de um grande político, sei lá, que devia ser um político, ligado à política, que se tornou escravo de Jesus também. Bom, o caso da bolinha de gude eu acho interessante porque é a história do menininho que ele tinha bastante brinquedinho, mas tinha 3 bolinhas de gude que ele gostava demais. Sabe que a criancinha que, se perder aquilo, começa a chorar? Você pode dar outra coisa, não, ele quer aquele carrinho sem roda, ele quer aquela bonequinha sem braço, mas é aquilo ali que a criança quer, e não troca por nada. Era esse caso. E até um amiguinho dele, para deixar assim meio, né, indignado e tal, foi lá esconder as bolinhas dele num vaso, e ele ficou procurando e tal. Um dia ele achou ali as bolinhas, olhou assim aquele vaso, estava lá e ficou todo sorridente. Puxa vida, encontrou as bolinhas que ele mais amava. E ele pegou a mãozinha dele, que o vaso era bem estreito, colocou lá dentro e pegou as 3 bolinhas assim. Quando ele pegou as 3 bolinhas, a mão dele ficou mais gordinha, ficou? Mas o vaso era mais estreito. E ele não conseguia mais tirar a mão do vaso. Começou a chorar, porque ele queria a mãozinha e a mãozinha estava presa. E o pai, vendo o filho naquela situação, falou: filho, abre a mão que aí você consegue, né? Você consegue, você solta a bolinha, que você consegue tirar a mãozinha. Mas ele não queria soltar a bolinha. Como ele ia soltar a bolinha que ele mais gostava, as 3 bolinhas as melhores do mundo, ele estava ali, ele começou a chorar. E o pai dele era muito rico, falou: filho, eu te dou R$1.000 pelas bolinhas. A criança não sabe o que é R$1.000, ele quer bolinha. Eu te dou $1 milhão, também não queria. Eu te dou um carro de ouro, não queria. Tudo que você oferecia, a criança não queria. Sabe por quê? O coraçãozinho dele estava nas 3 bolinhas. E a história é meio trágica, porque quem colocou aquelas bolinhas lá, inclusive, era um inimigo do pai dele. E esse inimigo que destruiu a família, aquelas bolinhas, na verdade, elas tinham dentro um explosivo. Ia matar aquela criança. E o pai começou a fazer proposta: meu filho, tira a mãozinha, você vai morrer. Mas o filho não queria abrir mão, porque a bolinha era muito importante para ele. O paralelo é o seguinte: só as 3 bolinhas, irmãos, são as coisas que você conquistou, que você ama tanto, e você não quer abrir mão, mas vão te matar. E Deus está falando: te dou o céu inteiro. Não, mas eu quero isso aqui. Eu tenho esse vício aqui, não posso largar. Eu tenho esses amigos aqui, não posso largar. Eu tenho esse namorada que não era vontade de Deus, mas não posso largar. Eu tenho esse hábito, mas não posso largar. E você tem essas bolinhas, você se apega a elas, você fica ali chorando, que você quer ficar ali porque elas te escravizaram, te prenderam, mas não tem jeito, você tem que abrir mão. Se essa criança não abrisse mão das bolinhas, se ela não renunciasse às bolinhas, ia ficar presa ali. Está entendendo, irmãos? Isso é apenas uma historinha para você entender que pode ser que você tenha bolinhas no coração, bolinhas de gude. Para a gente que é adulto, bolinha de gude não vale nada, porque aquela criança vale muito. É tudo que ela tem, é o tesouro dela. Quem é pai sabe disso. Quando o filho quer uma coisinha ali, não importa, tem que ser aquilo ali. E Deus está olhando para nós e diz: eu vou te dar tudo, meu filho. Solta essas coisinhas pequenas. Mas, Senhor, eu tenho um BMW, mas é um brinquedinho, daqui um milhão de anos, o que vai ser esse BMW, essa Mercedes, esse helicóptero, esse avião? Não é nada. Daqui 1 bilhão de anos, você vai estar onde? Isso vai estar tudo se perder. Mas, para aquele momento, quem vai trocar Jesus? Né? Quem trocar um BMW, ou uma vida de conforto, ou isso, ou uma pessoa, um relacionamento, ou uma boca de fumo, sei lá, onde ele gosta de ficar, que ele acha legal, e é ali que ele quer ficar. Para ele é importante isso. Outro dia até falaram assim: olha, se você oferecer para uma pessoa que está um morador de rua, que está com muita fome, você falar para ele: você quer Jesus ou um prato de comida? O que ele vai querer? Pode um prato de comida. A não ser que ele saiba quem é Jesus. Eu prefiro ficar com fome, eu quero Jesus. É difícil, só tiver uma revelação. Porque para ele, naquele momento, Jesus não vale nada, que ele quer um prato de comida. Você vê que a pessoa, por um prato de comida, rejeita Jesus. Uma mitex, uma comidinha básica, uma comidinha, quem sabe, resto de comida. Ele nega Jesus, sim ou não?
Vocês acham que a pessoa, não, Jesus é maravilhoso, eu não quero comida não, estou com fome, eu fico com fome, mas eu quero Jesus. Olha, se não tiver a revelação do Espírito Santo, ele não vai querer. Se a pessoa troca Jesus por um prato de resto de comida que você tem em casa, você imaginou quem tem um conforto, quem tem uma vida, com certo luxo? Jesus falou assim, é muito difícil os ricos entrar no reino dos céus. Tem que abrir mão de muito mais coisas. Mas os pobres também têm coisas que não abrem mão. Pode ser até um sapato velho, um tênis velho, mas ele não abre mão, que é dele. Estão vendo então que esse primeiro caso de renúncia à bolinha de gude representa exatamente que Deus tem coisas grandes para você, mas você só vai ganhar essas coisas grandes se abrir coisas, pequenas coisas, que para você são grandes nesse momento, mas para Deus você sabe, e na eternidade não são nada. Um outro caso de renúncia, vamos ver aqui, que é um homem que era príncipe, interessante. Ele morava num palácio, é verdade, isso aqui é história verdadeira, não é bolinha de gude não, isso aqui é verdadeira. Nós estamos falando de quem? Morava num palácio, né? Ele era filho da filha do rei, vamos dizer assim, adotado, e um dia ele teve que escolher ficar no palácio ou ir para o seu povo que era escravo. Quem nós estamos falando aqui mesmo? Moisés, olha só, Moisés. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, faz assim um resuminho dessa atitude do Moisés. Tá? É um resuminho. Né? Capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz que Moisés teve muita fé em Deus, mas muita fé. Ele é colocado entre essa galeria daqueles homens que expressaram uma fé maravilhosa. Diz assim, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, ser filho da filha de Faraó significava você estar numa exposição muito elevada, porque o Egito era a maior potência naquele tempo, né, a maior potência mundial. E o Faraó era assim, o top assim, do luxo, da riqueza, do poder. Diz aqui em Hebreus 11, 24, versículo 25, fala que ele preferiu então ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele tinha que falar, bom, eu quero o temporário ou eu quero o permanente, eu quero o que é efêmero, né, aquilo que é passageiro, ou eu quero o que é eterno. E hoje as pessoas estão apegadas a coisas tão pequenas, tão insignificantes, tão irrisórias. Que vergonha, né, irmãos? Mas tem que ter uma revelação de Deus, para você ver o poder e a importância do valor da glória de Deus. Se você continuar lendo aqui, vai descobrir que o Moisés, sabe por que ele fez isso? Que a Bíblia diz que ele fez isso porque ele via o invisível. Ele viu o que ninguém via. No visível você viu um palácio, você viu um poder, você viu um status. O invisível que ele via, a glória de Deus. Ele via algo muito importante. Tá? Ser maltratado com o povo de Deus foi uma escolha dele. Ser maltratado com o seu povo, que ele tinha a raiz dele, na verdade ele era hebreu, estava ali vivendo como egípcio, mas ele era hebreu, ele era do povo de Deus, mas ele vivia no meio de um povo pagão, como se fosse pagão, mas não era. Ele tinha que escolher agora, eu vou ficar com o povo pagão ou com o povo de Deus. Mas o povo de Deus nesse momento era escravo. O povo hebreu era escravo no Egito, mas ele preferiu os escravos. Então, renunciar ao mundo e ao pecado para ganhar a vida eterna é o passo mais importante. Aí você tem que focar o quê? Nos valores espirituais. Um texto importante está em 2 Coríntios 4, 18. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você está vendo o invisível? Você está vendo só o transitório? Você está vendo só o que é passageiro? Você está vendo só o que os olhos veem? Moisés viu o invisível. Viu o que ninguém vê, ou que poucos veem. Você precisa ver invisível também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, outro caso aqui, o apóstolo Paulo, que antes de ser o apóstolo Paulo, era praticamente um príncipe entre os judeus. Ele era um fariseu, né, ele era do partido dos fariseus, que era uma elite, vamos assim, da política lá no judaísmo, e ele era muito importante, tanto que o nome dele, Saulo, quer dizer príncipe, já colocaram o nome de príncipe nele, né? Que é o Saul do Antigo Testamento, Saulo. E então, mas ele teve que fazer escolha entre aquelas coisas, aquele status, o judaísmo, as religiões, as tradições, ou a revelação de Jesus. Em Filipenses capítulo 3, ele fala sobre isso, sobre essas perdas. Ele usa bem essa expressão perda. Tá? Então, capítulo 3, versículo 7 de Filipenses, olha só. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Filipenses 3, versículo 7. Tá?
considerar perda. Era lucro, agora virou perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Será que você ainda está com o lucro do mundo? Ou você já perdeu tudo que é do mundo para ter Jesus? Tá? Então, essa renúncia, você fala, mas um dia eu aceitei Jesus como Salvador, eu fiz uma oração. Gente, essa renúncia é constante. Jesus falou assim, vai tomar a cruz a cada dia. Todo dia você tem algo para crucificar, todo dia você tem algo para renunciar. Se você carrega amargura no coração, carrega vingança no coração, carrega aqueles complexos de inferioridade ou superioridade, mágoas, dúvidas, vai ter que renunciar. Você é confrontado pelo seu passado, você tem que renunciar e apagar e renunciar por Jesus. Tudo. Amém? Seus conceitos, seus direitos, inclusive. O Salmo 37 fala que você tem que entregar seus direitos ao Senhor. Diz assim, Salmo 37, versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará o quê? Aí, olha só o versículo seguinte. Fará sobressair o teu direito como a luz e a tua justiça como o sol ao meio-dia. O teu direito passa a ser dele. Ele que vai fazer brilhar, se ele quiser, quando ele quiser. Amém? Quem quer perder os direitos, diga amém. Olha lá, hein? Esse amém está registrado. Ah, mas eu tenho direitos, é meu direito, é o direito de falar, direito de responder, direito disso. Irmão, você não tem mais direito. Agora você entregou o seu caminho ao Senhor, confia nele que ele vai fazer no tempo dele, no jeito dele. Ele vai fazer o teu direito aparecer. Amém? Porque ele agora é o juiz. Deixa com ele. Aí você tem uma escolha. Você cura os seus direitos ou entrega os direitos para Deus? Quando você entrega para Deus, você então se torna manso e humilde. Olha só. O que é ser manso? É não ter mais direito. Tá? Manso é uma pessoa forte, que pode ser confrontado por um fraco, mas não usa força. Tudo bem. Chega lá. Mesmo que se alguém mais fraco que eu, falo, você está fazendo aí em cima? Desce? Tá bom, querido, eu vou descer, não tem problema. Mas você tem direito? Não tem direito de ficar aqui em cima, não tem direito de sentar aqui, sentar ali. Eu sento no chão, vou lá no fundo, qual é o problema? A gente tem tanto direito, né, irmãos? Quer ver o pessoal ficar bravo e alguém furar a fila do banco, né? Você já reivindica o direito na hora, começa a gritar, fica nervoso, esperneia, e depende do cara, chama até polícia, né? Coisas tão pequenas, tira a nossa paz, por causa dos nossos direitos. Amém? O direito do marido falar, eu sou o marido. É o caso dos maridos aqui, né? São mansos e humildes, amém? Mas tem marido por aí, cara, ele levanta a voz e começa a gritar em casa. Aí a mulher que também tem direitos, olha, agora ele está na lei, inclusive. Mas eu também tenho direito. Aí começa a gritar em casa. Os dois têm direito, meu. Aí quebra pau, vai, né? Mas quando eu falo, não tem direito, amor, fica à vontade, senta aqui, vai para lá. Amém. O casamento fica lua de mel, amém. Por quê? Porque não tem mais direito. Quem não tem direito não briga. Acabou o direito de brigar, de falar, de xingar, de resmungar. Acabou o direito. Amém, irmãos? Já vi que as casas de vocês são uma paz, aleluia. Aleluia, entregou os direitos ao Senhor, né? O direito de filho, então, hoje os filhos, até adolescente, eles falam, pai, eu também sou aqui, eu também sou da família, eu também tenho opinião. E os filhos, até pequenininhos, dão opinião, não dão opinião, dão ordem. Deram direito para os filhos pequenos de falar, de exigir a roupa, a comida, né? Não sei quem deu esse direito, estão dando por aí. A Bíblia diz, abre mão do seu direito, meu irmão, amém? Isso não quer dizer que vai quebrar a hierarquia da família, o pai continua sendo o pai, a mãe também, mas porém, e mesmo independente da hierarquia, você sabe que pode abrir mão de tantas coisas. Para que brigar por outra coisa? Mesmo que você tenha direito, mas para que isso? Não precisa. É melhor você abrir mão pelo bem da paz. Amém? Paulo falou assim, se possível, tenha paz com todos. Se possível. Como você vai ter paz com todo mundo? Bom, talvez não dá, mas pelo menos se você abrir mão dos direitos, já começa bem. Já começa evitando conflitos. Né? Renunciar a tudo. Aleluia. Renunciar ao pecado, então, que é o mais importante. Quais são as suas renúncias? O que você renunciou para Jesus? Você renunciou algumas coisas, a questão, você renunciou tudo? É muito comum a pessoa falar assim, eu vou abrir mão disso aqui, mas disso aqui eu não abro mão. Porque é meu direito, então, porque eu gosto, porque eu sou assim. Ou eu conquistei. São suas conquistas. São seus direitos. O que você quer? Quer o eterno ou você quer o passageiro? Você quer o que se desgasta? Quer o corruptível, que a Bíblia diz? Ou você quer o incorruptível? Corruptível quer dizer que se corrói, que se corrompe, que se perde. Ou você quer o incorruptível, aquilo que ninguém pode estragar, ninguém pode mexer. Ele falou assim, juntar tesouros nos céus.
Lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não corrói, nada pode estragar o que você tem no céu, tesouro no céu. Para isso você tem que abrir mão de muita coisa aqui na terra. E a pergunta é para você que está chegando aqui, por aqui, né? A gente tem uma mensagem para você bem radical, confrontativa, mas vale a pena. Porque quando você renuncia tudo por Jesus, quando você renuncia tudo que é seu, Ele dá tudo que é dele. Amém? E a pergunta é, você é muito pobre e Ele é muito rico. Se você perder tudo para ter tudo dele, quem sai ganhando? Quem ganha aí? Depende de como você vê Jesus. Se ele está mais pobre que você não vai perder tudo por Ele, não. Mas se você vê que Ele é rico, 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 infinitas riquezas, né? Eternas riquezas, fala, não vale a pena perder tudo por Ele. Aleluia. E você que está em casa assistindo, você que vai assistir depois aí no compartilhamento, a pergunta é, o que você está disposto a perder por Jesus? Está disposto a renunciar por Jesus? Ele falou assim, aquele que não renuncia a tudo que tem, não serve para ser meu discípulo. Não serve. Eu queria vir aqui ficar cantando, pode até ficar aqui, mas não é discípulo. O discípulo segue o mestre. E o mestre diz, larga tudo que você tem, porque eu sou mais importante que o que você tem, e você terá um tesouro no céu. Amém? Fiquemos em pé, vamos orar. Deus está chamando você para uma vida radical. Só que essa vida radical vai ser uma vida de milagres. Quando você olha o livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos estudando isso, até tem um podcast para você assistir, no canal Viva a Mensagem do YouTube, você pode assistir. Você vê nos Atos dos Apóstolos que a igreja era vibrante, era de milagres, era extraordinária, coisa extraordinária Deus fazia na vida daquele povo. Só que eles tiveram que largar tudo, perder tudo por Jesus. Houve tanta perseguição, que eles, antes da perseguição chegasse, que eles fizeram, já venderam tudo, levaram para os apóstolos, queriam perder tudo mesmo. Antes que o pessoal pegasse, antes que fosse ali espoliado seus bens, já entregaram para os apóstolos, já assim dividiram entre os pobres, já fizeram um caixa missionário ali, porque eles entenderam que tudo é do Senhor. Tudo é dele. Amém? Nesse caso, você vai ver os livros dos Atos dos Apóstolos, houve uma imposição, mas voluntariamente eles vendiam seus bens. Por quê? Não valia a pena ter bens naquela situação. Se você sabe que vai ter um confisco geral de tudo que você faz, então antes que seja confiscado, vão entregar aqui para os homens de Deus cuidar e vai atender o povo de Deus. É o que estava acontecendo com eles. E Hebreus fala que eles foram expoliados. Sabe o que é expoliado? Ser expoliado é você tirar todos os seus bens de direito de propriedade. Eles perderam isso. Mas Jesus era mais importante, eles saíram por todo lugar, a Bíblia diz, onde eles passavam, havia sinais e prodígios. Onde eles chegavam, havia milagres de Deus. Quando você renuncia tudo por Jesus, Ele dá tudo para você. Você renuncia a sua pequena capacidade de fazer as coisas, você recebe o grande poder de Deus. Aleluia. O convite de Jesus é radical, mas vale a pena. Você vai ter uma vida extraordinária na mão de Deus. Ele falou, Pedro, vale a pena, Pedro. Você vai receber 100 vezes mais aqui. 100 vezes mais aqui. 100 vezes. Não talvez numa moeda, não numa contabilidade que você ficar contando. Não é mais do que isso. É dele suprir todas as suas necessidades. Você só pensa e Ele começa a te dar. Você só pensa e Ele dá. Aleluia. Glória a Deus. Ontem estava ouvindo a história de uma irmã, ela contava assim, que ela está saindo para um campo missionário aqui próximo. Litoral, e ela falou que teve que abrir mão do apartamento, do trabalho e tudo para aceitar dar uma igreja aqui no interior, ela e seu marido. E largaram tudo e foram para lá. E chegou lá, era bem simples, a igreja pequena. E um dia ela estava pensando assim, Senhor, meu lençol está rasgado. Só pensou, não orou. Meu lençol está rasgado, mas tudo é do Senhor. Você abre mão de tudo, o que é um lençol rasgado? Não é nada. E ela foi visitar uma outra igreja, chegou lá, terminou o culto, a irmã falou assim, olha, eu queria te dar uma coisa, mas eu estou com vergonha, porque é muito simples. Eu trouxe de casa, pensei em você, é muito simples, desculpa. E ela pegou a sacolinha, sabe o que tinha lá, irmão? Um jogo de lençol novinho. Sabe, irmão, você falou, esse tão pequeno, não é pequeno. Porque Deus cuida dela, porque quem dá lençol, dá um carro, dá uma casa, dá tudo, porque Ele dá tudo. Amém? E ela estava vibrando com o lençol. É quando você começa a vibrar com as pequenas bênçãos. E quando você é fiel no pouco, Deus te dá o muito. Agora se ela ganha só, Senhor, só deu só um lençol. Eu queria uma cama. Não, ela ficou feliz com o lençol, porque foi o que ela desejava naquele momento. Ela viu o amor, o cuidado, o carinho de Deus. Ela ficou emocionada em contar o testemunho que ganhou um lençol. Quanto custa um lençol hoje, meus irmãos? Para vocês aqui, que eu sei que a maioria de vocês podem comprar muitos lençóis. Mas para ela naquele momento, foi o que ela precisava.
E Jesus falou assim, você não vai precisar ter mais problema na sua vida. Eu cuido de você. Esqueça seus problemas, eu cuido de você. Se os problemas são meus agora, quando você entrega tudo para Jesus, você entrega também os problemas. Você entrega as dívidas, você entrega as necessidades. Quando você entrega tudo, você entrega também as suas dificuldades. Você entrega as suas limitações. E vai um pacote completo, amém? Quem renuncia a tudo mesmo. Fala assim, ó, tudo é teu, aleluia. Quem tem muito problema aqui, não precisa levantar a mão. Entrega tudo para Jesus que o problema vai junto, amém? É um pacote completo. Senhor, o senhor quer tudo? Então leva meus problemas. Traz os problemas, traz. Ele gosta de problema. Quando você entrega tudo, porque ele pode resolver todos os problemas. Ele diz assim, tudo é possível ao que crê. Quem está entendendo, diga amém. Já que você levantou a mão, você amém, segura sua mão assim, começa a falar, Senhor, obrigado, o Senhor cuida de mim. Se você não renunciou, não renuncie agora. Quem sabe alguma coisa está tocando no seu coração. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento. Deus está exigindo agora. Você quer ser meu discípulo? Larga tudo. Você quer ser meu discípulo? Abandona tudo. Quem não abandona tudo não pode ser meu discípulo. É radical, é radical. Descansa nele, confia nele. Você tem que entregar tudo para ele. Aleluia.